sobrenatural de Deus. Fluindo aqui. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por um nível de graça muito maior. Graça e favor da parte do Senhor. Graça e favor da parte do Senhor para as nossas vidas. Um nível mais intenso, um nível maior. Obrigado, Senhor, por refrigério na vida dos meus irmãos essa tarde. Obrigado porque essa será uma tarde diferente em nossas vidas. Uma tarde que nós seremos marcados, Senhor, pela sua unção, pelo seu poder, pela sua graça, em um nível muito maior. Um nível muito maior, Pai. Um nível muito maior. O Senhor tem liberdade entre nós. Os seus dons têm liberdade entre nós. O Senhor é o motivo desse encontro. O Senhor é o motivo desse culto, Pai. Nada é mais importante do que o Senhor. Obrigado por esse ambiente de fé, de unidade, de unção, de poder. O Senhor tem liberdade para se mover entre nós. Nós somos os teus filhos. Nós viemos te adorar, Pai. Mova-se entre nós. Mova-se entre nós, Pai. Mova-se entre nós. Obrigado pela sua presença, pela sua unção tão poderosa. A unção que despedaça o jugo. Obrigado pelo seu poder, Pai, que nos eleva a um outro nível. A sua graça e o seu favor nos eleva a um outro nível. Nós confiamos no Senhor, nós te amamos, nós te damos o nosso culto, o nosso coração, a nossa entrega é para ti. Nós te louvamos por essa tarde. Será um tempo poderoso, em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dê o seu melhor, glória a Deus. Olha aí para o seu irmão. Diga para o seu irmão, a pessoa que está aí à sua frente ou ao seu lado, diga: olha que bom que você veio. Esse é o melhor lugar para estarmos no domingo à tarde. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui e desfrutar desse tempo tão poderoso, de fé, de unidade, de poder. E certamente nós vamos, assim como nós temos feito aqui a nossa entrega do nosso culto ao Senhor, mas nós sairemos daqui cheios por algo que Ele vai nos entregar essa tarde. Já está nos entregando, em nome de Jesus. Amém? Eu queria conhecer os nossos aniversariantes. Cadê as pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Nós queremos conhecer você, nós queremos orar pela sua vida. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos um motivo para orar por você e para celebrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida até aqui. E certamente muitas coisas Ele fará também, em nome de Jesus. Vamos orar por essas 3 mulheres poderosas no Senhor, mulheres de Deus que estão aqui conosco e nos dão a honra de servirmos juntos ao Senhor, ao nosso Pai. Que bênção mesmo. Vamos orar por elas. Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa fase na vida das nossas irmãs que encerrou. Nós sabemos que uma nova estação começa agora. E nós cremos, Pai, que será um tempo poderoso para elas, um tempo de crescimento, um tempo de graça, em um nível muito maior, mais intenso. Muito obrigado, Senhor, por sonhos sendo realizados, sendo materializados na vida delas. Que elas desfrutem de uma graça e de um favor em um nível mais alto e que elas correspondam em um nível também muito mais alto àquilo que o Senhor tem proposto para a vida delas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para essas mulheres. E tem um presente também da nossa igreja, elas são dignas. Glória a Deus pela vida delas. Parabéns, gente. Muitos anos de vida e paz para você. Nosso Verbo News já está no gatilho. Nós temos aí muitas programações, eu queria que você ficasse ligado para você não perder nada.
28 de setembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. 28 de setembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para nós, para que todos falemos a mesma coisa. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. É amanhã, às 19 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Então chama a galera e no sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. E em outubro teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas. Hoje é o último dia para garantir o valor do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Você não pode ficar de fora da nossa primeira conferência de jovens. O CVV está preparando uma programação super animada para o Dia das Crianças. É o Happy Kids. Será um dia muito especial com brincadeiras, diversão e edificação. O Happy Kids acontecerá no dia 11 de outubro, a partir das 8 horas. Para saber mais sobre a programação, passe no balcão de informações ao final do culto e garanta o passaporte da sua criança. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim você vai acelerar a construção desta grande obra ou então contribua através do Pix teresina@aeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra.
Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Para participar de cada uma delas. Como você viu, nós vamos ter o nosso Happy Kids, uma programação especial para as crianças. Vai acontecer ali na véspera do Dia das Crianças, né? E aí você precisa envolver o seu filho, é muito importante que ele esteja lá, ou o seu sobrinho, ou o seu vizinho, ou alguém. Você pode inclusive ofertar na vida de uma criança, ao final, passando lá no nosso balcão de informações, e as inscrições já estão abertas, então ao final você vai até lá, inscreve o seu filho, o seu sobrinho, ou oferta na vida de uma criança, que certamente isso fará muita diferença. Nós somos muito gratos ao nosso departamento de crianças aqui, porque a gente vê tantas pessoas dedicadas, envolvidas, e isso é maravilhoso. E eles estão investindo as suas vidas, dedicando esse tempo a essas crianças que são o presente da nossa igreja, nem são o futuro, já são o presente. Eu lembro quando eu cheguei aqui, e eu vejo hoje crianças, quando eu cheguei, alguns até de colo, e hoje estão aí, adolescentes, né, pré-adolescentes, e é muito bom ver essas pessoas crescendo no Senhor, sendo edificadas pela palavra, e esse ambiente fala sobre isso. Porque certamente lá eles terão um dia de lazer, de diversão, mais um tempo de edificação na palavra, um tempo de culto, e eles serão marcados. Então, não permita que a sua criança esteja fora. Mas no dia 11, certamente ela estará lá e você vai aproveitar e fazer a inscrição dela logo hoje, em nome de Jesus. Se envolva também com isso. Amém? Eu queria também dizer a você que amanhã ainda nós temos o discipulado. Você que ainda não fez a sua inscrição, inclusive é gratuita, você pode ir ao final fazer a sua inscrição. Se você ainda não iniciou, você pode iniciar amanhã, mesmo você não concluindo nessa turma, você conclui em uma outra turma, mas você já pode iniciar amanhã mesmo, às 19 horas. Nós estaremos aqui em uma etapa do nosso discipulado. Então, ao final, você vai lá no balcão de informações e faz gratuitamente a sua inscrição no discipulado e você vai se tornar, vai dar um passo para se tornar oficialmente um membro da Igreja Verbo Teresina, em nome de Jesus. Combinado assim? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Queria também falar sobre a nossa VIPS Conference, que vai acontecer no dia 17 e 18 de outubro. Esse será um tempo maravilhoso e o nosso primeiro lote está encerrando hoje. Você deve aproveitar esse primeiro momento, esse excelente preço. Ao final você pode ir lá no balcão de informações, assim como você pode acessar o Instagram dos jovens, né? E lá vai ter um link que vai estar disponibilizado para você também adquirir por lá o seu passaporte. Essa é uma conferência que está sendo organizada pelos jovens da nossa igreja, pelos jovens VIPs da nossa igreja. E que glória, que bênção, né? Poder ver isso, eles dando esse passo, a primeira conferência deles. Vamos ter aqui a dupla SS, né? Salomão do Reggae e Sameira André. Vai ser um tempo poderoso. Então vai lá, faz a sua inscrição. Como eu disse, está sendo organizado pelos jovens, mas todos nós estamos convocados para estarmos aqui, celebrarmos e desfrutarmos daquilo que o Senhor terá para nós nos 2 dias, dia 17 e dia 18 de outubro. Nós contamos com a sua presença aqui, em nome de Jesus. E por falar em presença, cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje à tarde pela primeira vez na Igreja Verbo Teresina. Temos mãos ali apontando. Temos mais alguém? Pela primeira vez, você pode ficar de pé. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria aproveitar e te apresentar a toda a igreja. Você que está aí próximo a ela já sabe o que fazer. Glória a Deus, pode sentar, seja muito bem-vinda. Se você já congrega em algum lugar, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso.
Mas se você não congrega, eu queria te convidar e dizer a você aquilo que a palavra diz. A Bíblia te incentiva a estar em um ambiente como esse. Você precisa ter um lugar para marcar na sua vida e dizer, esse é o meu lugar. Então será uma grande honra para nós recebê-la aqui. Uma salva de palmas para o nosso visitante. Glória a Deus pela sua vida. Ao final nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para você. E aí eu vou voltar aqui, vou te sinalizar a respeito dessa sala. Vai ser bem rapidinho, 5 minutos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. E nós não queremos que você saia daqui essa tarde sem passar por essa sala. É uma forma que nós temos de desfrutar um pouquinho mais da sua presença e demonstrarmos o nosso amor pela sua vinda aqui. Amém? Então ao final eu volto e sinalizo para você o momento certo de estar lá. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém, gente? Nós estamos na Igreja Verbo Teresina. Graças a Deus. Então abra aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Abra também o seu aplicativo, abra aí a sua bolsa. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos fazer isso com entendimento naquilo que a palavra diz. Por isso nós vamos fazer com toda a alegria do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Esse é um momento de festa para nós. Essa entrega faz parte do nosso culto. Eu falei Provérbios. Provérbios capítulo 3, abra lá no versículo 9. Esse é o momento de culto ao Senhor, é o momento da nossa entrega a Ele, por aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O versículo 10 fala sobre uma consequência de algo que ele já vem tratando desde o começo desse capítulo 3. E no versículo 5, por exemplo, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Aí quando chega no versículo 9, ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus rendimentos. Quando nós falamos sobre honra, nós falamos sobre essa confiança que não está na nossa sabedoria, não está em nós confiarmos naquilo que nós mesmos temos recebido do Senhor como habilidade. Nós não confiamos nisso, nós não confiamos no próprio dinheiro. Então, quando nós abrimos o nosso coração para entregarmos ao Senhor aquilo que é devido a Ele, nós estamos demonstrando e dizendo isso a nós mesmos. Nós estamos dizendo isso às riquezas que nós possuímos, a capacidade que nós temos de produzir. Nós estamos dando uma resposta dizendo: eu não confio em você, eu confio no Senhor. O versículo 5 diz exatamente isso. Ele diz: olha, confia no Senhor. A Bíblia não diz para a gente confiar nas riquezas, e é exatamente por causa dessa confiança que há no Senhor que a gente vai cumprir aquilo que está no versículo 9, quando a Bíblia vai dizer honra ao Senhor. É a gente tirar os olhos da nossa capacidade que foi dada por Ele, mas nós colocamos a nossa confiança naquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso supridor, aquele que nos dá a capacidade de fazer tudo aquilo que nós fazemos, é aquele que nos dá a capacidade de produzir. Por isso esses valores chegaram na sua conta, chegaram no seu bolso. Então esse entendimento precisa estar muito claro para nós. Ao vir aqui à frente, ou ao fazer um Pix, eu preciso ter esse entendimento. Eu não estou dando uma ajuda de custo para a igreja, eu estou dando honra ao Senhor. Isso precisa estar muito claro na nossa caminhada e na nossa jornada. Fazendo isso, a gente vai conseguir cumprir aquilo que a palavra diz. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não dê por constrangimento, não dê por necessidade. O que é o constrangimento? É você estar sentado e de repente você vê todo mundo vir aqui à frente depositar algo, ou você vê as pessoas se movimentando e fazendo um Pix. Ele diz: não dê por constrangimento, não dê porque você está vendo os outros dando e você está constrangido a dar. Não é assim que se dá ao Senhor. Ele diz: não faça por necessidade, e essa não é uma necessidade, nem por necessidade da igreja, nem por necessidade sua. Eu vou dar para eu receber mais, porque o versículo 10 está dizendo que vai transbordar, que os cestos ou os celeiros se encherão. Não é por necessidade sua, não é por uma falta, é porque o Senhor já fez chegar em minhas mãos. E o que é isso? Honra. Nós estamos falando sobre honra. Então a gente precisa ter essa consciência: eu estou entregando aquele que já me entregou.
por isso eu tenho para dar, eu não vou dar para receber. Eu já posso honrar o meu pai com aquilo que eu tenho. Você não precisa andar com o pensamento de que quando eu tiver muito, eu vou dar, agora não. Não, a gente é fiel com aquilo que o Senhor já nos fez, já fez chegar em nossas mãos. Isso é fidelidade, isso é honra. E a gente não pode desprezar as sementes que temos nas nossas mãos hoje. Você tem sementes nas mãos? Então não despreze as sementes. Honre ao Senhor com seus bens, e os seus celeiros se encherão. É uma consequência, desde o versículo 5, uma consequência da confiança, é uma consequência de não confiar no próprio entendimento, é uma consequência da honra. Aí os celeiros se enchem por causa dessa consequência, dessa continuidade, dessa visão de honrar aquele que é o autor de todas as coisas. Então eu queria que você ficasse com isso no seu coração, que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas. Se você quiser fazer por meio tradicional, você encontrou um envelope aí na sua frente ou na sua cadeira. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas. Aqui na frente você tem um Pix da nossa igreja. Você vai poder fazer isso de forma digital ou eletrônica. O que você não vai é perder a oportunidade essa tarde de honrar o Senhor com os seus bens. Amém? Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube também tem essas mesmas possibilidades. Apareceu para você aí no caso um QR Code que vai te direcionar essas contas. E você vai poder honrar o seu pai essa tarde. Nós vamos fazer isso com toda a alegria, como o apóstolo Paulo nos diz, quando ele vai dizendo a forma de não fazer, ele diz, faça com alegria. Então é assim que nós vamos fazer essa tarde, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar, estenda aí a sua mão, ou o seu envelope, vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós vamos entregar a Ele, de todo o nosso coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de conhecer aquilo que a sua palavra diz, para renovarmos a nossa mente e fazermos, Pai, com entendimento, esse momento que é tão especial para mim, que é tão especial para os nossos irmãos, fazemos com todo o nosso coração, crendo naquilo que a sua palavra diz, sabendo que haverá multiplicação naquilo que o Senhor está nos entregando, por causa dessa confiança que o Senhor tem em nós, sabendo que o Senhor é o autor da nossa vida, nós vamos te entregar com honra e com fidelidade, sempre com alegria, em nome de Jesus. Venha, queridos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Nada é impossível para Deus.
nós cremos, Senhor, naquilo que é improvável, impossível, oh, você fazendo acontecer. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora. Você crê nisso? O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Deus está fazendo agora mesmo. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, obrigada, Senhor. Você crê nisso, querido? Você crê que não existem impossíveis para o Senhor? Você pode levantar as suas mãos e você pode crer que o Senhor, Ele está fazendo agora mesmo, conforme a sua fé, conforme aquilo que você tem crido, conforme aquilo que você tem falado. Ele está fazendo agora mesmo. Aleluia. Obrigada. Vamos repetir isso. O que era impossível, o que era improvável. Aleluia. Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Aleluia. Você crê assim, queridos? Aleluia. Essa música, ela foi muito inspirada, né? Quando Carol me perguntou se essa música poderia deixar antes da palavra. E você vê que tem um momento na música que ele fala, né? Tudo é possível ao que crê. E eu quero te situar onde está escrito isso. Em Marcos 9, 22, diz que um homem chegou para Jesus, ele diz, olha, falando de um filho que estava doente, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. E Jesus responde a esse homem, se podes, se eu posso, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Sabe, querido, o Senhor está te devolvendo uma bola hoje. E Ele está dizendo, tudo é possível se você crer. Amém? E nós iremos... Amém, gente. Muito obrigada pela ministração de vocês. Amém? E nós iremos falar hoje a respeito de cura à luz da palavra. Amém? Não sei se eu vou conseguir falar tudo, que eu já estou começando, né? Um tempinho, um pouco mais tarde. Mas o Senhor é bom. Vai dar certo. Amém? E sabe que... eu gosto muito de meditar sobre cura, eu gosto muito de falar, de ministrar a respeito de cura. É um assunto realmente que eu sou suspeita, né? E por mais, querido, que qualquer pessoa pense, você gosta de falar de cura porque você está nessa área, sabe que não tem nada a ver? Tem a ver porque me ajuda, mas por outro lado, eu reconheço como o Senhor é bom. Quando eu escuto a respeito de cura, como eu vejo a manifestação do amor de Deus, quando eu vejo pela palavra como o Senhor, Ele tem nos alcançado desde o Antigo Testamento, falando aos seus servos e agora aos filhos a respeito de cura. Amém? E sabe por que esse assunto, ele é um assunto que ele precisa estar de maneira recorrente no púlpito? Sabe por que esse assunto, ele precisa estar recorrente nas nossas vidas?
Porque certamente, se você não tem nenhum sintoma de enfermidade, você já se deparou ou vai se deparar com alguém que precisa ouvir a palavra no que diz respeito à cura. E você precisa ter uma resposta para essas pessoas. Amém? Diga assim, a resposta está comigo. Amém? Sabe que ensinar cura também é relevante porque nós falamos muito a respeito de um avivamento. E se você for observar, sempre que se fala em avivamento, curas e milagres estão envolvidos. Amém? A igreja de Atos foi uma igreja poderosa. Quem concorda comigo? Eles viveram um avivamento tão grande, queridos, com relação a sinais, a maravilhas, a milagres, a ponto de que a Bíblia diz que eles colocavam os enfermos nas ruas, nas calçadas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele, projetada sobre aqueles enfermos, curasse. Amém? Será que eu e você, nós temos andado debaixo dessa consciência? Ou será que nós estamos ainda nos esforçando muito para crer, até mesmo para uma cura de uma dor de cabeça que eventualmente venha sobre nós? Amém? Avivamento, queridos, é acompanhado de milagres, de maravilhas, de curas. Você está aqui? Aleluia. E sabe que eu acho interessante porque muitas e muitas vezes na palavra você vai ver que Jesus curou. E a sequência que se dá fulano foi curado, a sua fé te salvou, vai em paz, não peques mais. E no finalzinho muitas vezes diz, e aquela pessoa passou a segui-lo. Porque cura, querida, é algo que destrava a dureza no coração de pessoas. Tem pessoas que têm resistido à palavra, estão duras para a entrada da palavra, mas quando elas provam do sobrenatural de Deus na vida delas, quando elas provam de um diagnóstico que não tinha cura e elas repetem aquele exame, não tem mais nada ali, queridos, é impossível alguém nos dizer, o Senhor me curou, o Senhor é Senhor, amém? Então nós precisamos, queridos, ter uma palavra, como a própria Bíblia diz, que não é baseada simplesmente em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, amém? E nós vamos aprender isso, tanto para as nossas vidas, como para aquelas pessoas para as quais nós iremos ministrar. Sabe que cura é pão para os filhos, mas muitos filhos não têm usufruído. Amém? Cura, você pode dizer isso comigo, diga, cura é o pão para os filhos. Amém? Muitas vezes nós não temos não apenas desfrutado, mas nós não temos nos posicionado ou andando de fato como pessoas que são curadas. Sabe que existem pessoas aqui, e eu falo isso sem saber, graças a Deus, da vida de ninguém, mas existem pessoas que talvez tenham engavetado alguns diagnósticos. Tem pessoas que têm tratado muitas vezes a sua vida com o Senhor, o seu momento do congregar como uma coisa. Não, a minha vida espiritual é uma coisa. A questão de uma doença que venha sobre o meu corpo, a forma que eu vou lidar com ela, se eu vou para o médico, se eu vou usar um remédio, se aquilo vai me acompanhar para o resto da minha vida ou não, aquilo é outra coisa. E não é assim que funciona. Amém? Eu lembro de uma ocasião, há muito tempo, antes mesmo de conhecer a palavra da fé, mas eu já era nascida de novo e eu tinha plena consciência de que o Senhor era poderoso para curar. Eu já tinha usufruído, eu já tinha recebido cura. Recebido por imposição de mão, já tinha ido numa assembleia, eu lembro que eu era adolescente, numa Assembleia de Deus, e eu estava passando por uns sintomas de ansiedade, e ali eu recebi cura completa. Eu senti pela primeira vez o que Kenneth Hagin descreve em muitos livros sobre unção, que a unção é como um choque. Eu sem nem saber o que era negócio de unção, eu senti um choque do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, e eu fui curada naquele dia. Então, antes mesmo, assim, a palavra da fé, glória a Deus, que me esclareceu ainda mais a respeito desse assunto, mas eu já havia provado como Deus é bom nesse assunto. E aí, uma vez, eu lembro que a gente visitando igreja, adolescente, visitando algumas igrejas, para saber uma igreja onde a gente iria congregar com a minha família, uma pessoa da minha família passou mal na hora do culto, e ela teve muita dor abdominal, a ponto da gente ter que sair da nave, a gente foi para uma área, um corredor que tinha na lateral da igreja, a pessoa passando mal, e eu olhei assim para ela, e eu disse assim, ei, vamos orar, a gente pode orar a respeito disso. E a pessoa olhou assim para mim, com um olhar tão indignado, aquele olhar tipo assim, mulher, tu não está entendendo que a minha dor está forte. Aí ela olhou assim, era a cara de dor misturada com indignação, e disse, Marília, eu estou falando sério. E aquilo, eu me calei.
Porque muitas vezes as pessoas, e crente, cristã, muitas vezes as pessoas têm, de fato, separado isso. Não. Isso aqui é doença, eu vou logo resolver, eu vou no médico, eu não sou contra médico, amém? Não vou nem te explicar por que eu não sou contra. Não preciso demorar nisso aqui. Mas nada contra isso, querido. Mas eu quero te dizer que existe um caminho muito mais excelente. Existe um caminho onde você pode usufruir, desfrutar do sobrenatural de Deus no que diz respeito à cura de uma maneira tão precisa na sua vida, que vai ser tão fácil quando você olhar enfermidade na vida de pessoas e você vai ter uma indignação. Eu não aceito isso. Deixa eu orar aqui por você. Agora, se nós estamos tolerando até mesmo aquilo que está sobre o nosso corpo, imagine sobre a vida dos outros. Amém? Aleluia. Sabia que doença, essa frase ela pode parecer até um pouco assim exagerada, mas doença deveria ser algo estranho para o crente. E eu sei que quando a gente fala isso, parece que a gente está querendo se colocar num pedestal diferente, parece que é uma questão de soberba, mas não é, querida, é uma questão de consciência de quem nós somos em Cristo. E quando eu digo isso, eu não quero também te trazer condenação, se por acaso você está aqui passando por alguma enfermidade, algum sintoma, você tem algum diagnóstico, ai meu Deus, será que então eu estou fora? Sim, de certa forma você está fora porque o Senhor, Ele já te curou. E você pode usufruir, você não vai andar como um doente, você não vai andar como quem tem um diagnóstico, amém? Mas eu não quero que isso venha como uma condenação para você, nós vamos fazer os ajustes que precisamos fazer nessa tarde, amém? Nas nossas vidas para receber aquilo que da parte do Senhor foi dispensado para nós. Abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 25. Êxodo 23, 25. Diz assim: servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Amém? Sabe, querido, que Deus, Ele disse isso para servos, não foi para filhos. E Deus disse isso numa aliança inferior à nossa. A Bíblia nos fala que nós temos uma aliança superior, baseada em superiores promessas. Então, se Deus não queria naquele seu povo doença misturada, muito menos no nosso meio, Ele não quer doença misturada ao nosso meio. Amém? Você está na luz, a doença está nas trevas, você não pode, é impossível, diga, é impossível. É impossível que você esteja misturado à doença, porque a doença é algo das trevas. Amém? Hebreus 8,6 diz: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente, que a dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador, aliança muito superior à antiga, diga muito superior, pois ela é fundamentada em promessas excelsas. Amém? Quando o povo de Israel, eles saem da terra do Egito, você lembra que eles saíram com prata e ouro, amém? Mas eles não saíram apenas com prata e ouro. Nós sabemos que a libertação do povo de Israel da terra do Egito era uma simbologia para a libertação também do povo de Deus, do império das trevas, para o reino de luz. E eles saíram livres do pecado. Você lembra que o Senhor disse que eles deveriam matar um animal, usar aquele sangue, comer inteiramente aquele animal, ou seja, tomar posse de todo o sacrifício de uma maneira completa, colocar o sangue daquele animal no umbral da porta, porque o anjo da morte não passaria ali, amém? E aquelas pessoas, elas saíram perdoadas, aquelas pessoas, elas saíram com ouro e prata, mas Salmo 105, 37 diz também que fez sair seu povo com prata e ouro, e em suas tribos não houve um só enfermo. Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito sem nenhuma enfermidade. E eu fico às vezes pensando, e eu quero que você comece a imaginar comigo quantas enfermidades assolavam aquele povo, porque a gente está falando de uma nação inteira, de crianças a idosos. Então você certamente vai perceber, mesmo que a Bíblia não venha a descrever assim, mas certamente existiam doenças em crianças, doenças em... Quantas mulheres, imagina quantas mulheres padeciam daquela hemorragia como aquela mulher do fluxo de sangue. Imagina quantas pessoas eram aleijadas, talvez devido a acidentes de trabalho.
quantas pessoas eram corcundas, quantas pessoas eram coxas. E a Bíblia diz que ele fez sair todos sem nenhuma enfermidade. Nenhum tinha nenhuma enfermidade. E aí, querido, o Senhor está preparando dias em que na nossa igreja, nem no nosso meio, no meio do povo de Cristo, que se levanta debaixo dessa consciência, não haverá nenhum enfermo sequer. Amém? Mas nós precisamos nos apropriar dessa consciência. Aleluia. Sabe que a doença, eu não vou me demorar muito nisso, em te explicar que a doença não vem de Deus, porque nós temos sido muito bem esclarecidos com relação ao caráter de Deus nesses dias, né? A matéria do Rema está sendo sobre isso, então eu te recomendo assistir os últimos cultos, porque você vai ter clareza. Meu Deus, mas a doença, eu pensei que a doença vinha de Deus. Não, a doença não vem de Deus, amém? A doença é uma sequela do pecado, a maldição entrou no mundo, Adão entregou a autoridade do mundo, né? Desse reino na terra para o Deus minúsculo, que é o diabo, e por conta disso, infelizmente, nós temos sim a possibilidade, diga a possibilidade, de adoecermos, mas nós que estamos numa aliança superior, quando nós nos levantamos, queridos, usando as estratégias corretas, debaixo de uma consciência, a doença ela precisa sair, ela não pode ficar, é impossível que ela fique, amém? E Atos 10, 38, eu quero que você abra comigo. Atos 10, 38 diz, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Amém? A Bíblia chama de enfermos pessoas que eram opressas pelo diabo. Sabe que o diabo ele sempre vai ter um dedinho na doença, seja esse dedo diretamente, porque nós vamos ver pela palavra que existem doenças que têm por trás um espírito maligno de enfermidade. Ou seja, de uma forma indireta. A pessoa já tem uma enfermidade no corpo dela e o diabo se aproveita daquilo para massacrar. Se aproveita daquilo para dizer que a pessoa vai morrer. Se aproveita daquilo para dizer que a pessoa vai falir gastando com dinheiro. Então, ele tem aquela opressão, mesmo que de forma indireta. Então, doença sempre vai ter alguma relação com o diabo. E eu gosto de uma frase que eu ouvi na escola de ministros, quem ensinou essa matéria, que ele disse, né, que toda doença é um prenúncio de morte. Você pode dizer isso comigo? Diga, toda doença é um prenúncio de morte. Irmã, mas como assim? Mas um resfriado é um prenúncio de morte? Uma simples gripezinha? Sim, uma simples gripezinha. Se cair no corpo de alguém que está com a imunidade lá embaixo, um paciente, por exemplo, que tem um HIV, não só HIV, né, mas que ele tem HIV e ele tem a AIDS, porque uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é ter o vírus, outra coisa é desenvolver a doença, né, a AIDS. E aquela pessoa, se ela pega uma simples gripezinha dessa, querido, aquilo pode ser catastrófico no corpo dela. Está aí a Covid para nos ensinar, que foi catastrófica no corpo de muita gente. E é só um vírus, é mais um vírus. Amém? Então, toda doença, queridos, tem em si um prenúncio de morte. É por isso que doença não pode ser tolerada por mim e por você. É por isso que quando chegar um sintoma no seu corpo, uma sugestão, você não vai dizer, rapaz, eu estou sentindo que eu estou gripando. Ninguém aqui faz isso, né? Glória a Deus. E o pior é que eu falando com a irmã esses dias, falando sobre isso, ela veio falar comigo, ela falou assim, né, e foi me pedir umas orientações, eu já tive que alertar ela, disse, mulher, domingo eu vou ministrar sobre isso, eu vou citar alguns exemplos, mas eu não estou falando de ti. Ela, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas é porque isso é muito comum no nosso meio, é comum da gente falar, porque a gente encara como uma coisa muito séria um câncer, Deus me livre um câncer, mas uma gripe não, já passa, mas querido, nem isso pode ser tolerado por nós, porque cada vez que um vírus, que uma bactéria, seja lá o que for, uma condição entra no seu corpo, entenda, aquilo vem para a morte. Ainda que você não morra, glória a Deus por isso, mas aquilo vem para a morte, aquilo vem para roubar o teu tempo, aquilo vem para roubar a tua atenção, aquilo vem para tirar a tua paz, amém? Doença não pode ser tolerada por nós. Aleluia. Lucas 13:10, nós vamos ver algumas curas aqui, tirar alguns ensinamentos dessas curas. Lucas, capítulo 13, versículo 10, vai dizer, e aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente.
Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhes impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Sabe que essa é uma de muitas curas que Jesus fazia no sábado, porque aquilo era um escândalo para os fariseus. Meu Deus, ninguém pode fazer, e eles são tão hipócritas, né, que depois eles vão dizer: não, tem tantos dias para curar, vem outro dia para ser curada, mas no sábado não. E sabe por que Jesus curou muitas e muitas vezes no sábado? Porque ele queria deixar muito claro: não existem empecilhos para você que crê. Não coloque, querido, empecilho onde o Senhor já tirou. Não coloque obstáculo onde o Senhor já desfez. Muitas vezes somos: não, mas é porque é grande demais, é difícil demais. Não, é porque é assim mesmo. Na minha família é hereditário. Mamãe tinha, vovó tinha. Ai, não, mas é porque na minha família tem um grande histórico disso. Não coloque obstáculos onde o Senhor já tirou. Amém. Aleluia. Em outro momento, Mateus 9,32, você não precisa abrir, mas se quem quiser aqui colocar no telão pode. Mateus 9,32 diz: após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. E outra versão de Lucas diz: de outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Observe que é interessante, porque assim como no caso da mulher encurvada, e no caso desse rapaz, esses espíritos malignos é que eram enfermos. O demônio mudo. Aí ele se aposta do corpo de uma pessoa e a pessoa fica o quê? Muda. Um demônio talvez encurvado. Aí se aposta do corpo de uma mulher e ela ficou como encurvada. Glória a Deus que você nasceu de novo. E se você for estudar o livro do irmão Kenneth Hagin, né, de Igreja Triunfante, você vai saber que um espírito maligno, ele não pode se apossar do seu espírito. Porque o seu espírito está em íntimo contato com o Espírito de Deus. Mas ele pode oprimir o seu corpo. Então, às vezes, sim, uma enfermidade, ela existe devido a uma opressão. Uma enfermidade, ela pode vir sobre alguém. Você já parou para observar que Jesus curava, às vezes, expulsando um espírito maligno e outros não? Então, é por isso que eu e você, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos estar sensíveis, até mesmo para saber ministrar. Porque, às vezes, você vai ministrar impondo as mãos, às vezes, você vai ministrar repreendendo um espírito maligno que está por trás daquela condição. Amém? E o Senhor conta conosco, nós precisamos estudar a respeito disso. A gente não pode fazer tudo para todo mundo da mesma forma. Amém? Aleluia. 3 João 1:2, esse texto é bem conhecido por nós. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde. Amém? Você tem tido boa saúde, querido? Aleluia. Você pode dizer isso, nem que seja pela fé. Diga: eu tenho uma ótima saúde. Amém? Isso é para nós, uma boa saúde para cumprir o plano e o propósito de Deus aqui na terra. Uma boa saúde para que a gente não ande como aquela pessoa que é cheia de peso, é cheia de embaraço. Amém? E nós precisamos estranhar quando somos curados de uma condição, mas aquilo volta. Somos curados de uma condição e aquilo volta. E a pessoa vem aqui 10 vezes para receber a oração pela mesma condição. Querido, nós precisamos nos posicionar naquilo que nós já recebemos. Porque a palavra não mente. Alguém aí está errado na história. E não é o Senhor e não é a palavra. Amém? Nós vamos aprender ao final, se der tempo, como nós vamos guardar a nossa cura. E sabe, se você está aqui, você é da turma dos 60 mais, acho que não, estou vendo todo mundo muito jovem, né? Mas se você é da turma dos 60 mais, e às vezes vem um pensamento de não, mas depois dos 60 é só canseira. Sabe o que a palavra diz em Salmos 92, 12? Salmos 92, versículo 12. Se você é 60 mais, você pode anotar esse versículo para meditar. Diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Amém? Você que é idoso, querido, você vai impor as mãos sobre os jovens, para eles receberem cura. Não fique paralisado por conta de um diagnóstico. Não fique achando: ai, quem sou eu porque eu tenho tal coisa. Não, querido, o Senhor está operando cura no seu corpo, quando você está se dispondo a liberar cura na vida de pessoas, a ministrar cura na vida de pessoas. Amém? E uma passagem muito conhecida por nós, Isaías 53, 4.
Diz: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Versículo 5, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Sabe, esse versículo tem que ser um versículo que deve estar na nossa boca todos os dias. Todos os dias, querido, nós precisamos lembrar: o Senhor tomou e o Senhor levou. O Senhor tomou e o Senhor levou. E às vezes tem pessoas que querem se levantar e dizer que foi uma cura espiritual, mas eu quero te dizer que isso não se trata de uma cura espiritual, porque o seu espírito ele não foi curado em Cristo, ele foi recriado. O velho foi jogado fora e foi feito novo. Mas cura, já que o seu corpo não foi ainda recriado, cura é para o seu corpo. Amém? Então isso, querido, precisa ser um versículo de cabeceira para mim e para você. Nós precisamos confessar cura, saúde divina sobre o nosso corpo. Obrigada, Senhor, porque os meus nervos funcionam bem, a minha pele é perfeita. Obrigada, Senhor, porque o meu coração funciona bem, os meus rins funcionam bem. Isso é estranho para você, não deveria ser. Isso deveria ser algo frequente. E às vezes tem gente querendo tomar um polivitamínico. Não me dá uma vitamina aí que eu estou me sentindo muito fraco. A palavra é cura para você. Amém? Então comece a deixar isso fluir da sua boca, que você vai ter renovo da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz isso em todos os evangelhos, que o Senhor percorria por toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. A fama dele corria pela Síria, a ponto de que traziam todos aqueles que sofriam de várias enfermidades, tormentos, enfermidades e endemoniados, lunáticos e paralíticos. O Senhor, querido, ele alcançou todas as esferas, todo tipo de doença. A Bíblia ainda diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não tinha livro no mundo, nem papel, nem caneta que coubesse. Então você imagina, não venha me dizer que você tem uma condição que é impossível do Senhor curar, porque ele curava a todos. E sabe que o Senhor, ele está com seu poder disponível hoje. Enquanto eu estou ministrando a palavra, o Senhor está aqui. Agora é como aquela questão da parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Alguns caíram num canto, outros em outro. Às vezes só 1/4 das pessoas que estão aqui vão receber. Mas se você crê na palavra, você vai receber. Se você crê na palavra, querido, sem olhar para o vaso que está falando, mas você crê e receber a palavra, ela é poderosa para estar operando cura agora mesmo no seu corpo. Cura agora mesmo na área que você precisa, nos órgãos que você precisa. O Senhor, lembra? O Senhor está passando aqui. Tem até uma música bem pentecostal. O Senhor está passando aqui. A palavra está passando aqui. O Senhor está passando aqui. Então não perde a oportunidade, assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu pelo menos tocar na orla, no manto dele. Ele não está aqui fisicamente, mas ele e a palavra são um. E ele está passando aqui. E como é que você toca hoje na orla dele? Pela fé. Amém? Aleluia. Então Jesus, eu não fui pesquisar quantas curas afinal, né? Porque tem curas que se repetem no evangelho para outro, mas ele curou paralíticos, ele curou cegos, às vezes era cego de nascença ou cego que se tornou cego depois, leprosos, curou pessoas com deficiências físicas, lembra do homem da mão ressequida, da mulher encurvada, curou aquela mulher do fluxo de sangue, curou estados de loucura, ressuscitou mortos, porque para alguém ser ressuscitado, a condição que levou morte para ele, primeiro tem que ter sido curada. Amém? O Senhor é poderoso. E sabe que as nossas experiências, ou a experiência de quem nós conhecemos, não pode basear a palavra. A palavra deve mudar experiências e não o contrário. Porque às vezes nós ficamos presos atrás de questionamentos e nós não podemos ficar presos. Mas porque alguém morreu? Mas porque eu conheço um grande ministro? Mas por que ele adoeceu? Por que ele não alcançou a cura dele? Tudo que o diabo quer é te deixar aquilo como uma distração, para você focar naquela exceção. Mas e quantos outros casos de pessoas que você conhece? Quem está aqui, fala sério, quem está aqui que já recebeu cura da parte do Senhor em alguma vez na sua vida?
Alguma vez você tinha uma enfermidade, querido, e aquilo sumiu. Alguma vez aquela enfermidade, talvez o prognóstico era durar meses e aquilo se resolveu em poucas semanas, em poucos dias. Todos nós já provamos e como a música diz, aquele que fez uma vez faz de novo. Amém? E sabe que eu, meditando sobre isso, eu lembrei do pastor Bud. E eu fiquei lembrando, o Senhor me trouxe uma lembrança tão boa de uma experiência que eu tive a oportunidade de conhecer ele uma vezinha, né? Uma vezinha assim, estar diante dele foi bem rápido, mas eu lembro, não sei se você sabe, mas pastor Bud, quem talvez é novo na igreja, pastor Bud é fundador, né, do Ministério Verbo da Vida. E ele, se eu não me engano, faleceu com, eu sempre confundo se é 62 ou são 68 anos, né? Mas ele tinha diabetes e ele tinha doença renal crônica, ele fazia hemodiálise. E aí, nessa questão de fazer hemodiálise, a minha mãe é enfermeira, toda a minha família materna mora em Campina Grande, na Paraíba. E eu sempre ia passar férias lá 2 vezes no ano, eu com a minha irmã. E a gente tinha entrado no Verbo há pouco tempo, acho que com um ano e meio, a gente ouviu falar, né, que uma amiga da minha mãe ainda estava trabalhando nesse centro de hemodiálise, onde ele fazia as sessões, e a gente marcou um encontro nosso com ele não sabia, né? A gente foi lá, né? E ela disse, eu vou avisar quando ele sair do centro, e vocês vão falar com ele. A gente, assim, emocionada, mas a gente sabia, a gente não pode pedir foto, porque ele não gosta de tirar foto, né? E aí a gente esperando, imagina, ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana, e as sessões de hemodiálise são muito desgastantes, né? Elas duram cerca de 4 horas. Então, era algo muito cansativo. E a gente ficou ali na expectativa, né, esperando. E aí, quando ele saiu, ela disse, terminou, manda as meninas aí. A gente chegou lá, parecendo 2 meninas do buchão, né? Chegou lá e aí disse, oi, pastor Bode, a gente é emocionada. A gente é da Igreja Verbo da Vida em Teresina, é da igreja do pastor do Judivan e da Rossana, emocionada. Ele olhou assim para a gente, ele, é mesmo? Aí a porta do carro assim aberta, ele já para entrar, não sei se era um segurança, um motorista, e ele olhou para a gente e começou a ministrar a fé. E ele, a fé é assim, 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 assado. E começou, acho que foi 2 minutinhos, querido, mas o que saiu da boca daquele homem foi falando de fé. Sabe que a nossa condição externa, ela não pode ditar quem nós somos por dentro. Aquilo que nós estamos vivendo externamente não pode ditar como as coisas vão ser. E é tanto que, se você for estudar, eu posso dizer, se você for pesquisar, perdão, eu posso dizer isso com tranquilidade, né, com temor também. Ele mesmo fala que a doença que veio sobre o corpo dele foi negligência. Ele deixa isso muito claro. Procure ministrações, procure lá no site do Verbo. Ele diz que foi negligência porque o Senhor falou com ele inúmeras vezes, pela forma que ele estava comendo. E ele não obedeceu. Mas glória a Deus que eu sei que cura operava no corpo dele, porque não é normal uma pessoa que estava até o ano da sua morte ministrar como ele ministrava. Ele ministrava, querido, eu nunca vi, você vai ver nenhum vídeo dele precisando de cadeira de rodas, nem nada, era ministrar desse jeito aqui que eu estou ministrando para você. E o Senhor trouxe ao coração dele, de 2011 para 2012, a respeito de abrir o centro de cura. O centro de cura nasceu no coração de pastor Bud como a última fase do ministério dele. Um homem que estava naturalmente fazendo hemodiálise, mas o Senhor falou com ele, você agora vai abrir centros de cura. E a intenção do coração dele é que esse centro de cura se espalhasse por todos os verbos da vida. Você crê nisso? Você crê num centro de cura chegando para nós? Amém. Então, ele fundou o centro de cura em 5 de novembro de 2012 e em novembro de 2013 ele partiu para o Senhor. E esse último ano da vida dele foi ministrando de segunda a sexta, todas as noites no centro de cura. E, ironicamente, a primeira cura descrita lá no centro de cura foi uma mulher que ia fazer hemodiálise. E ele disse, rapaz, era a cura que eu queria. Amém. Mas ele viveu, querido, como quem era sarado e curado. As circunstâncias externas não podem ditar quem já nós somos por dentro. Ele viveu, cumpriu aquilo que o Senhor tinha para ele cumprir e fez raiva ao diabo até os últimos segundos. E sabe qual era o livro que ele estava lendo lá na hemodiálise, sentadinho com o livro na perna? Escrituras que curam. Era aquilo que ele estava lendo. Então, eu e você, querido, nós precisamos nos encher da palavra. Precisamos nos encher a respeito desse assunto. Não podemos ficar paralisados. É desejo do Senhor que cura seja ministrada através das nossas vidas. Amém? Aleluia.
O irmão Kenneth Hagin fala num livro, Curso de Estudos sobre Cura Bíblica. Eu perguntei a Jácia, ela disse que não tem aqui, mas tem vários livros, que esse aqui que eu estou falando é um compilado de vários livros do irmão Hagin sobre cura. E ele fala sobre 2 linhas. A primeira é a oração. 2 linhas pelas quais nós podemos ser curados, oração. E a segunda é a unção. Eu vou ter que acelerar aqui, né, que meu tempo está acabando, mas em Tiago 5,14, você pode abrir lá, Tiago 5,14. Existe uma instrução aqui. Algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Essa é a primeira forma por meio da qual nós podemos obter cura, orando. É algo tão simples, querido. E às vezes a gente nem se dá ao direito de orar. Não, eu prefiro resolver isso aqui de outra forma. Mas você pode orar e receber sua cura. Essa oração pode ser aqui, quando alguém te chama no momento do convite, pode ser feita na sua casa, pode ser feita com fé. Amém? Mas tem que ser feita com fé, aliás. E a segunda linha é a unção. Foi a forma como Jesus se moveu nessa terra, curando os enfermos. Você vai ver que em alguns momentos ele ministrava impondo as mãos sobre as pessoas. Em outros momentos não havia esse ponto de contato direto, mas ele mandava uma ordem. Em outros momentos, né, como a mulher do fluxo de sangue, esse é o principal exemplo para nós. No momento em que Jesus nem sabia que aquela mulher estava ali, mas a unção que havia sobre a vida dele estava ali. E aquela mulher, ela conseguiu acessar cura com a presença de Jesus ali. E sabe que esse é o modo, eu creio sim, que esse é o modo perfeito que Deus deseja que eu e você, nós tomemos posse da cura que está disponível. Pegando a palavra, crendo naquilo que o Senhor já falou, não sendo tardios em ouvir, amém? E sabe que essa unção repousa sobre nós. 1 João 2,20 diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Senhor. A Bíblia diz que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas sabe que essa questão de impor as mãos sobre os enfermos não é uma questão só de eu e você que nós iremos impor as mãos, nós vamos ter fé. Isso depende muito mais de quem está recebendo aquela oração. Você sabia disso? E às vezes a gente fica intimidado. Meu Deus, mas se eu impuser as mãos e não acontecer nada aí, querido, depende muito mais da fé de quem está recebendo. Os dois têm que estar crendo, mas depende muito mais. Ele fala, em outro momentozinho desse livro, ele fala: não importa quanto de fé um ministro tenha, os efeitos de incredulidade pessoal irão anular a fé desse ministro. Eu lembro uma certa vez no VC, há muito tempo, foi no primeiro ano do VC, a gente orando por uma pessoa que tinha uma situação, né, de uns nódulos, e aí sempre que a gente chegava no VC, essa pessoa estava com dor, e a gente orava, e a gente orou uma vez, e orou 2 vezes, e orou 3 vezes, e essa pessoa melhorava, participava do VC, mas na terça-feira seguinte era a mesma coisa. Até que um dia, e eu orando para aquelas questões lá, esses nódulos desaparecerem, né? Até que um dia essa pessoa, em um determinado momento, abriu a boca e disse: pois é, minha gente, eu estou crendo para que essa cirurgia saia logo, que essa fila ande e eu faça logo minha cirurgia. Eu olhei assim para a cara dela, eu disse: irmã, eu não vou mais orar por você. Irmã, você está sendo dura? Não, eu disse: não, agora eu vou orar diferente. A gente vai orar para que a fila da cirurgia ande, porque é isso que você está crendo. Então, não posso orar por A e você está crendo por B. E quando a gente orou, pouquíssimas semanas depois, o negócio andou, a fila andou, ela foi encaixada num negócio que não tinha nada a ver, ela foi encaixada para fazer essa cirurgia em outra cidade. Nós precisamos alinhar a nossa fé e as nossas expectativas à altura daquilo que Deus pode fazer por nós, querido. Existe algo melhor que o Senhor está querendo que você desperte e creia. Não creia para que isso aqui seja resolvido. Amém, você pode crer, você pode ir ao médico, você pode usar o remédio, mas Deus quer que isso se resolva de uma vez por todas na sua vida. Amém? Que a raiz desse mal desapareça e você fique livre desse mal, porque não há impossíveis para Ele. Amém? E sabe que em ambas as situações, seja orando, seja recebendo imposição de mãos, seja por meio da palavra, todas esses meios pelos quais nós recebemos cura, vão requerer de nós fé. Existiam momentos que Jesus chegou para pessoas, para um cego, isso está lá, deixa eu ver, em Marcos 10:46, você pode ler depois em casa, e ele chega para esse cego que já está gritando lá no meio do templo: Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim, e ele diz: o que é mesmo que você quer que eu te faça?
E pode parecer óbvio, meu Deus, mas era um cego, por que Jesus estava perguntando isso? Porque às vezes, querido, tem pessoas em condições de enfermidade, crentes, que eles até gostam daquela condição. Aquele cego poderia dizer, não, mas espera aí, se eu voltar a ver, talvez eu não receba mais esmola. Tem crente que, ao invés de estar crendo para a cura, está crendo para uma aposentadoria por invalidez. Misericórdia. Ah, não, eu estou crendo para eu me encostar logo, que eu já estou... A pessoa com 45 anos, 50 anos. Amém. E não é nisso que você deve estar crendo. Você deve estar crendo para que cura flua, saúde divina flua no seu corpo, para que você tenha disposição para cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes tem pessoas também usando condições de saúde para não servir ao Senhor. Ah, é porque sabe como é, né? Aquele meu problema lá, por isso que eu não posso não entrar em departamento, eu não posso servir de jeito nenhum. Por que você não crê para a cura? Pode parecer assim, meu Deus do céu, você está falando daquela vozinha. Estou falando da vozinha mesmo, que poderia estar aqui servindo. Amém, por que não? Quer passar os últimos anos da sua vida entrevado? Quer passar os últimos anos da sua vida comendo, Deus me livre, o pão que o diabo amassou? Não. Cura é pão para os filhos, e é seu direito, e eu digo que não é só um direito, é um dever, querido, nós usufruirmos disso, para que a nossa vida ministre a vida de pessoas. Amém? Aleluia. Aleluia. Existe uma única exceção quando a gente não precisa da fé para receber cura. É quando a cura ela é ministrada devido a dons de curar. Amém? Você vê isso lá no livro de Coríntios, acho que capítulo 12, 9, vai falar sobre os dons de curar. Mas, querido, os dons de curar, eles só vão operar conforme o Espírito deseja. É a forma menos frequente. Alguém pode receber cura, um ministro ser usado pelo Senhor, e aquela pessoa não está crendo para nada. Mas aquele ministro debaixo de uma unção, porque ele está sendo usado num dom de curar. Você vê muito isso em cruzadas evangelistas. Esse dom atuando sobre um evangelista e multidões veem. E a pessoa é curada e fica... Nem a pessoa acredita depois que foi curada. Porque um dom estava operando ali. E algumas vezes, muitas vezes esse dom operou sobre a vida de Jesus. Você lembra daquele paralítico lá em Betesda, né? Naquele tanque. Betesda significa casa de misericórdia. Aquele paralítico estava lá e não era só ele, eram vários enfermos. E a Bíblia diz que Jesus chega lá, naquele ambiente, num sábado, porque ele gostava de causar. E ele chega lá num sábado e olha para aquele paralítico e diz, ei, você quer ser curado? E sabe que aquele homem não diz, quero, Senhor, eu creio, Senhor. Ele diz, Senhor, é porque... Né, quando não tem ninguém que me bote lá dentro, e quando eu vejo as águas já se moverem, e outra entrou antes de mim, e ele dando desculpas, mas Jesus, pela misericórdia, diga, pela misericórdia, Jesus vai lá e cura ele. Mas depois você vai ver a continuação da história, que ele não diz, olha, a tua fé te salvou, vai em paz. Não. Curou, saiu, mais tarde Jesus encontra ele no templo e diz, olha, agora você não peque mais não, para que não te sobrevenha coisa pior. Mas não foi a fé daquele homem que curou ele, foi o dom do Senhor, pela misericórdia, operando na vida de Jesus. Agora eu quero te dizer que você não precisa, querido, esperar por um ministro, você não precisa esperar por uma conferência de curas e milagres, você não precisa esperar por algo que vai te arrepiar, porque você já tem a palavra em você. A palavra está passando aqui. Pode parecer que irmão, esse culto aqui parece que está tão seco, não tem... Eu vejo que hoje eu nem pedi para botar uma musiquinha de fundo, porque a palavra é a palavra. A palavra tem poder nela mesma. Quem crê vai pegar. Quem crê vai sair daqui curado. Amém? Quem não crê vai ficar pelo caminho do mesmo jeito. Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me comissionou para falar. Amém? Sabe, querido, e para finalizar, nós precisamos guardar a nossa cura. Primeiro você guarda a sua cura, não duvidando daquilo que você já recebeu. Eu lembro numa ministração que o pastor Bud falou, que ele orou por uma mulher que tinha câncer. Ele não falou que tipo de câncer ela era, mas eu acho que era algum linfoma, alguma coisa, porque ele falava de caroços, né, espalhados no corpo dela. E ele disse que instantaneamente, quando orou por ela, aquela mulher ela foi curada. Mas aí ele disse que depois ela voltou para casa e as famílias da mulher ficou enchendo o ouvido dela. Não, tem certeza que tu foi curada? Não. Esse negócio é muito sério, tu não foi curada, não. Semanas depois, aquele câncer voltou. Os mesmos tumores voltaram e aquela mulher faleceu.
Sabe que muitas pessoas, elas têm aproveitado esse ambiente do culto, é um ambiente propício. Você tem um louvor, você tem irmãos para pegar junto com você, você recebe sua cura, mas quando você passa daquela porta, quando você chega em casa, o diabo vai dizer, tem certeza? Tem certeza? Mas tu não já foi conferir lá não? E a pessoa, ao invés de seguir a vida, vai dar atenção para aquilo. E aí os sintomas voltam. Ai, foi porque eu não fui curada. Você foi curado, mas você não agarrou a sua cura. Você não zelou por ela. Sabe outra coisa que faz as pessoas perderem a cura que recebem? É negligenciarem o corpo delas. Porque você é curado. O Senhor trata com você. Olha, coma melhor. Faça atividade física. Faça isso, faça aquilo. E a pessoa é curada, mas ela continua com os mesmos hábitos. Então, se você negligencia alguma lei, porque eu posso dizer, rapaz, eu vou pular desse prédio. Eu acho que é a lei da gravidade. Não, pela fé eu creio. Até Jesus foi esperto, eu pulo nada. Pula que os teus anjos mandam que te sustentem. Não, porque existem leis, existem princípios, amém? E se você vai negligenciar esses princípios, eles vão quebrar a sua vida. Amém? Agora, por outro lado, eu quero te vacinar. Não tenha vaidade com o quanto você cuida do seu corpo. Porque hoje, a gente está vivendo, eu não sei mais nem qual é a geração Z, eu não sei, a Alfa, eu não sei. Acho que é a geração Z. E eles falam muito nos estudos que é uma geração que cada vez mais tem se dedicado a um estilo de vida saudável, né? A dormir boas horas de sono, a ter uma alimentação equilibrada, a praticar uma academia, uma atividade física. Sabe que a nossa confiança, isso deve ser complementar, mas a nossa confiança não deve estar nisso. Porque senão você vai estar andando com vaidade e julgando outras pessoas que talvez não estejam ainda nesse nível de revelação. Então, cuidado para as pessoas que você tem julgado. Cuidado para as pessoas que você quer impor um estilo de vida que você demorou anos para renovar a sua mente e ter. Essas pessoas vão tratar com o Senhor, ora por elas, amém? Ora por elas para que os olhos do entendimento delas sejam iluminados com relação a esse estilo de vida saudável. E, por fim, para segurar a sua cura, feche brechas. Depois eu te recomendo assistir uma ministração de Pastor Bud, que é tenha cuidado com o pecado. Você vai sair de lá bem com temor. Amém? Ele era duro nas mensagens dele, muito, muito, muito duro. E ele fala em uma dessas mensagens a respeito da ceia, a ceia, que nós muitas vezes ouvimos nosso pastor ministrar também. E sabe, cuidado, querido, para não se tornar comum. Mais uma vez, né? Lá em 1 Coríntios fala que aquele que não discerne o corpo come juízo para si. E às vezes a gente tem aquele momento de reflexão, deixa eu ver, não estou com raiva de ninguém não, tá bom, vou tomar ceia. Cuidado, porque às vezes até mesmo está julgando irmãos, falando mal de liderança, falando mal de autoridade. Queridos, quantos exemplos eu sei de pessoas que saíram mal da igreja? Não é você sair em paz, é você sair mal e a pessoa adoece. Porque a Bíblia diz que aquele que não julga a si mesmo, vem julgamento sobre ela, vem condenação sobre ela. Então, essa é uma outra brecha que, infelizmente, pode estar aberta na vida de pessoas. Veja, nós temos o guarda-chuva de proteção de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos negligenciando princípios, ou quando nós já temos um nível de revelação da palavra e não andamos de acordo com aquele nível, infelizmente, brechas podem ser abertas e doença pode alcançar o nosso corpo. Então, depois que você recebe cura, você precisa ter cuidado e fechar essas brechas. Pedir perdão, tem um versículo que fala, acho que é lá em Tiago 5 mesmo, depois que ele diz que quem está enfermo, venha para que os presbíteros orem. E a oração vai salvar o enfermo. E depois, versículos depois, ele diz, se vocês confessem os seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam curados. Pecado não confessado gera doença. Falta de perdão gera doença. Amém? Ficou quieto, né? Amém? Mas eu quero que você se levante. Eu quero que você se levante, amém? Vocês estão com medo. E aí, esse finalzinho eu falei que o pastor Bud ministrou. Você não está entendendo? A ministração toda, eu assistindo, assim, né? Me tremendo. Misericórdia, Senhor. Vai lá assistir a ministração. É acampamento Verbo da Vida 2012. Ele ministra lá. E ele diz, oxe, irmãos, vocês não estão dançando, não. Ninguém quer vir, que ele fala de uma mulher que morreu num culto dançando. No espírito, ela estava em pecado contra a autoridade. E ela morreu dançando. Ninguém quer vir dançar, não, ele fala. Misericórdia. E às vezes a gente acha que alguém sabe que é duro. Irmão, isso é só um resquiciozinho da unção.
Amém? Que veio sobre nós. Mas é porque Ele amava. Nós falamos isso porque nós não queremos ver você morrer antes do tempo, querido. Nós amamos a sua vida. Nós queremos ver você cumprindo o plano e propósito do Senhor para a sua vida. Você usufruindo. Como é bom estar usufruindo de saúde divina, querido. E eu queria que você levantasse as suas mãos nessa noite. Pai, eu oro, Pai, para que a Tua palavra, de fato, ela produza os frutos para aquilo que ela foi enviada. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que as pessoas aprendam a acolher com mansidão a Tua palavra, que é saúde para o corpo delas. O Senhor mesmo disse em Tua palavra, enviou-lhes a Sua palavra e os curou. Oh, obrigada por cura, Senhor, operando na vida de pessoas. E eu quero fazer algo muito rápido. Eu quero que você não raciocine muito, querido. Se você tem vivenciado algum sintoma de enfermidade, sabe, não fica pensando, mas eu acho que sabe, se isso está repetidamente te incomodando, eu quero que você venha rápido aqui em frente. Eu nem vou orar, eu vou só impor as mãos sobre você, para que você seja livre de uma vez desse mal. Não fique intimidado por aquilo que eu falei ao final, porque, como eu falei, existem várias coisas que podem fazer alguém adoecer. Nós estamos suscetíveis à doença, amém? Não significa que você está em pecado, mas vem com rapidez para que a gente possa orar. Eu vou só impor, a Bíblia diz que nós iríamos impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Circunstâncias que têm te atormentado, coisas que têm se repetido, diagnósticos de novo. Ei, querido, quando você receber, quando eu impuser as mãos sobre você nessa tarde, você vai para casa e você vai guardar a sua cura. Vocês estão entendendo? Você não vai deixar que saia da sua boca palavra de incredulidade. Você não vai deixar que saia da sua boca, é aquele sintoma, não. Sabe que existem curas na palavra que são instantâneas e outras que são progressivas. E pelo fato de elas serem progressivas, não significa que elas não aconteceram. Assim como aquela árvore, né? Jesus olha para a árvore e diz para ela secar desde a raiz e nada acontece. Mas no outro dia ela está murcha. Então não fica atenta se vai haver sintomas ou sinais ainda depois que eu impuser as mãos sobre você. Você vai apenas receber. E em nome de Jesus eu declaro todo esse diagnóstico, todo esse sintoma saindo do seu corpo. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por cura sobre o corpo dela agora. Cumpra a Tua palavra sobre ela. Poder de Deus agora. Em nome de Jesus, curada do alto da cabeça à planta dos pés. Nunca mais nenhum sintoma de enfermidade. Curada do alto da cabeça à planta dos pés. Nunca mais sai em nome de Jesus todo sintoma de enfermidade. É por você ou por ela? Curada em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, nunca mais nenhum sintoma de enfermidade. Curada do alto da cabeça à planta dos pés, nunca mais nenhum sintoma de enfermidade, em nome de Jesus. Amém, está feito, amém. Aleluia. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que nunca fez uma aliança com o Senhor para receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz essa aliança com Deus, querido, por meio de Cristo, você tem acesso à cura, você tem acesso à saúde divina. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar? Amém. Alguém gostaria de receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Esse é um revestimento de poder que te dá ousadia para ministrar cura na vida de pessoas enfermas. Amém? Todos aqui oram em outras línguas, todos estão cheios. Amém. Então, glória a Deus.